Gente, aulinha de revisão de sistema urinário. Eu coloquei sistema urogenital aqui porque o desenvolvimento, então, do sistema genital e do urinário, tá, ele acontece de uma forma muito íntima, né? Mas o sistema urinário ele vai ter origem no mesênquima intermediário. Ele vai ser derivado da parede corporal dorsal do embrião. E durante o dobramento horizontal, então, o mesênquima é movido ventralmente, perde a conexão com o somito e vai formar a crista urogenital. Já a crista urogenital ela vai dar origem tanto ao cordão nefrogênico quanto à crista gonodal. É, com a crista urogenital, então vai dar origem ao cordão nefrogênico e à crista gonodal, como eu disse. O cordão nefrogênico ele vai estar intimamente ligado com o desenvolvimento do sistema urinário, enquanto a crista gonodal vai estar relacionado com o desenvolvimento do sistema reprodutivo. A gente vai ter três vias principais, então, de sinalização para a formação da crista urogenital, que vai ser o supressor de tumor de Wilms 1, então WT1, fator esteroidogênico 1 e o DAX1. O desenvolvimento do rim, né? Então, no sistema urogenital, na verdade, de forma geral, do sistema urinário, ele vai se dar a partir do desenvolvimento dos rins, dos ureteres, da bexiga urinária e da uretra. Os rins, eles vão ter três fases principais, então. São três conjuntos de rins sucessivos que vão desenvolvendo no embrião. Primeiramente, a gente vai ter a formação do pronéfron, que ele é muito rudimentar. Ele vai durar pouco tempo, então, no embrião. Mesonéfron, que vão funcionar também brevemente, e os metanéfrons, que vão formar o rim definitivo. Então, quem vai estar responsável, a sempre pergunta, por formar o rim definitivo, são os metanéfrons. O pronéfron, ele vai surgir na quarta semana de desenvolvimento, tem estruturas muito transitórias e vão estar localizados mais na região cervical do embrião. Então, bem cranialmente, né? Então a gente analisa ali a parte superior dos somitos cervicais, o pronéfron vai estar localizado ali bem superior. Eles vão ter dentro deles os ductos pronéfricos, que vão percorrer caudalmente o embrião e vão desembocar na cloaca. O pronéfron, como eu disse, ele é transitório, então ele vai ser degenerado, só que os ductos pronéfricos eles vão permanecer, então eles vão persistirem existindo. Já os mesonéfrons, eles vão surgir no final da quarta semana, vão ser caudais aos pronéfrons, ou seja, eles vão estar abaixo do pronéfron e vão funcionar como rins temporários durante 4 semanas. O mesonéfron ele vai dar origem aos glomérulos e aos túbulos mesonéfricos, que vão desembocar nos ductos mesonéfricos. Depois, se vocês quiserem essas imagens, eu mando para vocês. Não é muito importante, não, que essa parte ela não coloca muita imagem, não. Mas o que é importante lembrar é o que dá origem e tudo mais. Então, o mesonéfron ele vai ter a composição, né? Ele dá origem ao glomérulo e aos túbulos mesonéfricos. Os ductos mesonéfricos vão desembocar na cloaca, e a degeneração dos mesonéfrons vão acontecer ao final da 12ª semana. A degeneração total. Então ele vai perder função, né, após 4 semanas, igual eu pontuei aqui nesse slide. Ele vai funcionar por 4 semanas. Então ele surgiu no final da quarta semana, ele vai deixar de existir ali próximo à oitava segunda, deixar de funcionar próximo à oitava semana e vai degenerar ao final da 12ª. Eu coloquei aqui um feto dissecado, né? A gente vai ter o mesonéfron ali, ó, bem inferiorizado, bem ali na parte pélvica do embrião, abaixo ali da gônada, tá vendo? Que o desenvolvimento ele vai ser bem íntimo, igual eu comentei. A glândula suprarrenal tá lá bem abdominal, né? Tá bem superior no embrião.
E o rim, inclusive, ele vai mudar de posição, né? Eu vou falar isso para vocês depois, até encontrar a glândula suprarrenal. Os mesonéfrons, então, mesmo que depois que eles deixarem de existir, eles vão dar origem a algumas coisas. Então, por meio dos ductos e dos túbulos mesonéfricos. No homem, eles vão formar o apêndice do epidídimo, então eles vão formar o ducto do epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório, vesícula seminal, ducto leferente do testículo e o paradídimo. Já o metanéfron, né, então, que é o que vai dar origem ao rim, falando o rim mesmo, né, o rim definitivo, ele vai ter origem na quinta semana e vai ser primórdio do rim permanente. Ele vai se tornar funcional, então, a partir da nona, décima semana, e a partir, então, da urina, né, que vai começar a ser produzida pelo metanéfron já, ela vai ser um componente do líquido amniótico. Então, vai até a cloaca, né, e na cloaca ela vai ser eliminada no líquido amniótico, então a urina vai fazer parte ali do líquido amniótico. E o metanéfron ele vai se desenvolver a partir de duas estruturas: o broto uretérico e o blastema metanefrogênico. Tá? O broto uretérico ele é derivado do divertículo, né, metanéfrico, e o blastema metanefrogênico ele é uma massa metanéfrica de mesênquima. Tá? Aqui eu coloquei uma imagem, então, ó, o que está lá embaixo escrito primórdio do metanefro, rim permanente. O que forma? O broto uretérico e o blastema metanefrogênico. O broto uretérico, então, ele vai ser uma evaginação, então ele vai ser um divertículo, por ser uma evaginação, né, do ducto mesonéfrico próximo à entrada da cloaca. Então aqui eu coloquei a imagem, ó, eu tenho o pedículo do broto uretérico, que a Danziger sempre pontua muito, então é o que está ligando o broto uretérico ao ducto mesonéfrico, certo? Em torno do broto uretérico, a gente vai ter o blastema metanefrogênico. Então eu acabei de pontuar o que forma o broto mais blastema, certo? Então o blastema vai estar abraçando o broto uretérico. Ele vai formar também o ureter posteriormente. Então aqui, a partir ali do pedículo, que aqui ó, igual pontuei aqui o pedículo, tá vendo o pedículo? Ele vai formar, olha lá ó, a pelve renal, tá vendo? E o broto uretérico, né, ele vai se transicionando para formar o ureter também. Então, o blastema metanefrogênico, ele é derivado da parte caudal do cordão nefrogênico e o blastema também, né, no caso, perdão, gente, nossa, cansaço. Ele é derivado da parte caudal do cordão nefrogênico e o broto uretérico vai se alongar, então, e penetrar dentro do blastema. Então, lembra que o blastema estava abraçando ali o broto uretérico? O broto uretérico, então, vai começar a se invaginar dentro do blastema, formando a estrutura que a gente conhece no rim mesmo. Então, o broto uretérico vai dar origem, por exemplo, à pelve renal, aos cálices menores, aos cálices maiores, certo? Já o blastema metanefrogênico, ele vai dar origem à parte onde vai ter a formação da urina mesmo. Então, ó, túbulos metanéfricos são células mesenquimais que se transformam em células epiteliais para formar a maior parte do epitélio do néfron. E a extremidade proximal do túbulo é invaginada pelos vasos dos glomérulos. O túbulo urinífero, então o néfron ele vai ser derivado do blastema metanefrogênico e o túbulo coletor vai ser derivado do broto uretérico. Então vamos lá, gente, voltando àquela ideia. Tudo que vai estar responsável por formar a urina, certo? Vai estar relacionado ao blastema metanefrogênico. Tudo que vai estar ligado geralmente à condução da urina, isso não é muito certinho não, viu gente? Eu só tô falando para vocês não errarem na prova. Vai estar ligada ao desenvolvimento do broto uretérico, certo?
Aqui eu trouxe uma curiosidade, os rins fetais eles são divididos em lóbulos, então existe uma lobulação, e que até o primeiro ano de vida do bebê, né, pós-nascimento, ele vai deixar de ter essa divisão em lobos. Vai acontecer, então, o alongamento dos túbulos contorcidos proximais e o aumento do tecido intersticial. Então, vai ter a maturação funcional, né, com o aumento das taxas de filtração após o nascimento. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem como que são os lobos, né? Olha a quantidade de lobos. Vocês vão ver em Anato 2 que o rim não é nem um pouco parecido com isso. E olha o tamanho da glândula suprarrenal em relação ao rim, certo? É importante sempre lembrar que a indução é recíproca, então o broto uretérico e o blastema metanefrogênico eles vão estimular um ao outro para o desenvolvimento final do rim e do ureter. Vocês vão ver na anomalia, por exemplo, de rim, que se você não tem a produção do rim, você não vai ter a produção do ureter. E se, sabe? Então, os dois são dependentes. Por conta daquele estímulo. Então eu vou ter invaginação do broto uretérico, formando ali o cálice menor, o cálice maior e assim por diante. Enquanto eu também vou ter o blastema metanefrogênico abraçando ali o broto uretérico no começo do crescimento. Quais são as vias de sinalização para o desenvolvimento? BMP7, beta-catenina e WNT4, ou NOT, que a Danziger fala mais do NOT. Então, inicialmente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a mudança posicional dos rins. Então, inicialmente, os rins vão estar localizados na pelve, um do lado do outro. Então, eles vão estar bem inferiorizados. Durante o crescimento do abdômen, então, da pelve, do segmento inferior do corpo, o rim vai começar a deslocar cranialmente. Então, ele vai começar a subir dentro do nosso corpo. Na 9ª semana, vai ter a posição final dos rins. Geralmente, a posição final dos rins ela vai acontecer quando ela encontra a glândula suprarrenal, porque a glândula suprarrenal, não sei se vocês separaram aqui, ó, desde o começo, desde lá no A, ó, a glândula suprarrenal ela já está na posição final. É o rim que vai de encontro até a glândula suprarrenal. Inicialmente, as artérias renais, então, são ramos das artérias ilíacas comuns. Então, quando o rim está na posição pélvica, não tem como a vascularização ser a mesma que no final. Então, no começo, então na imagem A, vai ser ramificações das artérias ilíacas que vão fazer a irrigação do rim. Durante a subida, então, as artérias renais vão passar a ser ramos da aorta propriamente ditas. Na 9ª semana, então, os rins vão receber os vasos, que são ramos da aorta, que são, então, as artérias renais permanentes. Agora, algumas anomalias genéticas dos rins. Eu tenho a possibilidade de agenesia renal, então a não existência do rim. Unilateralmente, ela é mais frequente e quando ela acontece, vai estar afetando o rim esquerdo. Então, eu só vou ter o rim direito. Quando ela é unilateral, ela pode não causar sintomatologia, mas é claro que esse indivíduo vai precisar ter mais cuidado, né? Então, durante a vida dele, como ele tem um rim mais, ele vai ter que ser mais cuidadoso para não ter insuficiência renal daquele rim que ele possui. Eu coloquei aqui uma imagem, ó, como eu tinha pontuado antes, a importância das duas coisas ao mesmo tempo, tanto da formação renal, né, e da formação do ureter. Se eu não tenho o rim, eu não vou formar o ureter. Tá vendo que ele está inexistente? Eu posso também ter a existência de um rim supranumerário, ou seja, eu tenho um rim extra. Ó, lá no broto uretérico eu vou ter a divisão dele completa, ela tá vendo, em duas hastes, o que vai fazer com que eu tenha duas formações de rim. Então, eu vou formar 2 rins enquanto eu tinha que formar um. Por quê? Porque eu tive uma divisão completa do broto uretérico e ele vai dar origem a esse segundo rim. Eu tenho a possibilidade também de rins fundidos. Por quê? Porque geralmente vai ser o rim esquerdo, então o rim esquerdo ele vai migrar para o lado direito do corpo e ele vai fundir ao rim direito.
Então você vai ter dois rins, só que eles vão estar fundidos. Já a bexiga, então, ela vai partir do seio urogenital. O seio urogenital ele é dividido em três partes: a parte vesical, a parte pélvica e a parte fálica. Eu vou explicar para vocês uma por uma. A parte vesical ela vai formar a maior parte da bexiga urinária, então, e ela é contínua com o alantoide. Então, o alantoide ali, que vai estar ligando ali lá no umbigo, lembra? Aqui, ó, tá a divisãozinha, parte vesical, parte pélvica, parte fálica. Então, a parte vesical ela é mais superior, a parte pélvica ela é mais medial ali, e a parte fálica mais inferior. A parte fálica tem íntima relação com o tubérculo genital, ó, lembra disso, que vocês vão entender qual que é a função da parte fálica. Já a parte pélvica ela vai estar ligada à formação da uretra prostática no homem e relacionada com a formação da uretra inteira na mulher. Por quê? Porque parte da uretra do homem, como ela é muito grande, vai ser derivada de outras partes. Já a uretra feminina ela é muito pequena, então já a parte pélvica do seio genital vai ser capaz de formar toda a uretra feminina. Já a parte fálica, ela vai crescer então na direção do tubérculo genital e vai formar o primórdio do pênis ou do clitóris. Então, ó, lembra que a parte fálica está perto do tubérculo genital e vai formar então aqui, ó, no sexo feminino, o primórdio do clitóris, olha lá, marcado o clitóris, olha lá, a parte fálica migrando para perto do clitóris. Enquanto no homem vai formar o primórdio do pênis. O endoderma da parte vesical do seio genital, então, ele vai vai dar origem ao epitélio da mucosa vesical. O mesênquima esplânico ele vai dar origem à musculatura e ao tecido conjuntivo, então, da bexiga. Inicialmente, a bexiga ela é contínua com a alantoide, então eu vou ter um ligamento com a alantoide. Vocês lembram lá da imagem? Que eu vou até voltar aqui. Olha lá, ó. Ali o alantoide completo, tá vendo? Aqui nessa segunda imagem já vai dar pra ver o que eu vou explicar. Aqui, ó, a formação do úraco, ó. O alantoide regredindo e formando um úraco. O alantoide vai involuir, então, e vai formar um cordão fibroso, que é denominado úraco, que foi o que eu mostrei na imagem para vocês. O úraco vai conectar o ápice da bexiga, então ali na parte, vamos dizer, superior e frontal da bexiga ali. Vocês não estudaram bexiga então, mas chama ápice da bexiga, qualquer coisa vocês pesquisam, ápice da bexiga. O ápice da bexiga até o umbigo, certo? Aqui tem uma dissecação, você vai ter lá o úraco, um cordãozinho fibroso ligando o ápice da bexiga até o umbigo. No adulto, o úraco vai se transformar em ligamento umbilical mediano, então ele vai estar completamente fechado, sem lúmen nenhum, então não vai ter mais ligação com lúmen, né, entre a bexiga e o umbigo. A localização da bexiga ela vai variar, então até os 6 anos de idade ela vai estar numa parte abdominal. De 6 anos até a puberdade ela vai fazer parte da pelve maior e após a puberdade ela vai encaixar ali na pelve menor. Olha para você ver a imagem, a bexiga ela tá na parte abdominal, você tá vendo, dá para ver aqui que tá bem acima das cristas ilíacas aqui, ó, onde está a posição da bexiga. Existem alguns defeitos do úraco, então, que a anestesia cobra bastante, principalmente a fístula do úraco. O cisto do úraco, o que é isso? Eu tenho a formação do úraco ali, certo? Quando ela vai formar, quer ver aqui, ó, igual eu falei, vai formar o ligamento umbilical mediano, certo? Ao invés, então, de formar o ligamento umbilical mediano, em algumas regiões podem se formar cistos. Então, algumas células ali daquela região vão se proliferar e vão formar cistos. Pode ser um pequeno cisto do úraco ou um grande cisto do úraco. Isso aqui pode apresentar clínica ou não. Já a fístula do úraco vai apresentar clínica na maioria dos casos. Por isso que a anestesia cobra tanto.
O que que acontece aqui? Eu não vou ter o fechamento do lúmen, então eu não vou perder o lúmen do úraco. Então o úraco sempre vai estar ligado ali com o ápice da bexiga. Se tem essa ligação com o ápice da bexiga, junto ali do umbigo, né? Eu vou ter o gotejamento da urina. Então a urina que está formada ali na bexiga, ela vai gotejar pela fístula do úraco, certo? É, isso daqui precisa de cirurgia, precisa ser corrigido. Esse daqui é mais raro, que é a estrofia da bexiga. Da Ziger nem comenta muito, mas eu vou falar para vocês para tirar peso da consciência. Acontece um caso para 10 mil ou 40 mil nascidos vivos. É mais comum no sexo masculino. Então vai ser um defeito no fechamento da parede abdominal anterior, na linha mediana. Então o que que vai acontecer? Eu vou ter uma exposição da mucosa da bexiga urinária. Então por ali eu vou ter extravasamento de urina, porque além de estar expondo a mucosa da bexiga, eu vou expor também os orifícios uretéricos. Olha que eu coloquei uma imagem. Tá vendo? É um defeito mesmo de fechamento medial. Tanto que eu vou ter M-pênis, então o pênis não vai se encontrar, né? As duas metades corporais não vão se encontrar para formar um único pênis. Vou ter a formação de um M-escroto também, então um escroto dividido no meio ali. E, além disso, lá superiormente, ó, a estrofia da bexiga, eu vou ter a exposição da mucosa da parede posterior da bexiga e a exposição dos orifícios dos ureteres. Sobre uretra agora, para finalizar, gente. A uretra masculina, ela vai ser formada pelo endoderma do seio urogenital. Então, a maior parte da uretra vai ser composta disso. E parte distal, então, parte ali da glande, da peniana, né? Da uretra dentro da glande, vai ser formada por um cordão de ectoderma. Então, o ectoderma ali que está formando a glande vai invaginar dentro da glande ali e vai formar essa parte da uretra. Já na mulher, como eu tinha dito antes, que é uma uretra muito pequena, ela vai estar formada, ela vai ser formada de forma completa pelo endoderma do seio urogenital em toda a uretra. Certo, gente? A revisão foi essa. Foi bem puxado pra gente gravar essas aulas dessa vez. Qualquer coisa que precisar é só chamar, tá? De dúvida. Eu tentei fazer uma coisa mais abrangente, que pudesse abranger tudo que ela vai cobrar aí. Dei uma lidinha nas transcrições, dei uma estudada boa e qualquer coisa é só chamar, tá? Boa prova e um abração.